Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um chefe dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha a te dizer, dar o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Joaquim, caros irmãos e irmãs, Jesus sabia que os fariseus e muitos do seu tempo tinham perdido a alma em seus relacionamentos. Por isso, as realidades iam se enrijecendo mais e mais. Existia no mundo judaico uma hierarquia, mas isto também estava cada vez mais duro entre eles, a tal ponto de Jesus contar essa parábola para ajudá-los a repensarem o modo que eles se tratavam, o modo em que eles se viam também. Jesus conta uma parábola que usa de um recurso que era conhecido entre eles. Era uma estratégia. A pessoa que queria ser notada chegava por último. E assim, aquele que a convidou iria dizer, vem mais para cima, vem aqui para o primeiro lugar, vem mais perto de mim. E se alguém estivesse nesse lugar, educadamente, ia se pedir, olha, cede o lugar para aquele outro. Isso era conhecido entre eles. Não é uma coisa difícil até de nós imaginarmos. Tem, até nos tempos atuais, quem use dessas táticas. Mas Jesus conta essa parábola e nos dá também uma chave de interpretação que nos leva a uma profundidade maior. E a chave está aqui. Vamos repetir juntos? Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Então, a partir desta verdade, desta promessa, é que nós interpretamos a parábola do Senhor. Porque eu posso, com o objetivo de ser elevado, chegar por último, ou até ir buscar o último lugar, se no meu coração o que eu estou pretendendo, veladamente, secretamente, é ser exaltado, então estou sujeito a ser humilhado. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas motivações mais profundas, aquelas que as pessoas não veem, não percebem, mas Deus sabe. E nós também, muitas vezes, sabemos. Então, Jesus, Ele aponta o último lugar. Procure o último lugar. Mas esta procura, não de forma estratégica,
não como uma autopromoção naquele resultado, não como um marketing pessoal, porque isso vai ficar bem na foto, não, mas de coração, procure o último lugar, porque Jesus, Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando aceitou vir a nós assumir a humanidade, ele já estava procurando esse último lugar, mas não parou aí. Ele foi até a cruz. Eis o último lugar, a cruz. Então, procurar o último lugar é procurar esta dinâmica de se assemelhar ao Cristo, humilde, o servo sofredor, o Cristo crucificado, porque quem buscar se assemelhar ao crucificado, humilhado, vai se assemelhar a Ele na glória. Então procure o último lugar, não por estratégia, não porque fica bonito, não porque falarão das nossas virtudes, porque para quem busca a santidade de verdade, quem aceita esse dom, essa vocação que é irrevogável, o dom da santidade, o chamado à santidade, não vai viver das aparências. E vai deixar as recompensas nesta vida, se vier alguma, nas mãos de Deus. Porque a principal, quem busca a santidade, quem busca se assemelhar ao Cristo, espera, acredita, caminha para ela, que é o céu, é a glória, é a nossa maior recompensa, irmãos. Não tem outro céu senão Jesus. Habitar no mistério da Santíssima Trindade, esse é o céu. É este o mistério maior que nos aguarda. Recompensas aqui, para quem busca a santidade. Nem importância deve ter. E quando se enrijece as realidades, a hierarquia, como nesse contexto aqui, que Jesus enfrentou, quem são os mais importantes? São aqueles que mandam mais. Aí aquela briga, aquela competição, aquelas políticas egoístas, aquelas estratégias até para puxar o tapete do outro. Por quê? Porque quem manda mais é mais importante. Quem é mais importante é melhor tratado. Quem é melhor tratado tem uma vida mais prazerosa. Mas isso tudo, esse raciocínio mundano, que gera invejas, competições, alimenta a vaidade, capaz de nos levar a pisar uns nos outros, por causa daquele lugar, por causa daquele cargo, por causa daquilo. Tudo isso acontece por falta da alma da santidade, que é o amor. Quando falta a alma nos relacionamentos humanos, nós ficamos com a casca. E Jesus sabia que estava diante de uma realidade assim, não só para aquele tempo, porque todos nós temos tendências ao mal. Então Jesus aponta a via da humildade, aponta o último lugar. Interessante que Santa Teresinha, que muito testemunhou esta via, numa frase ela dizia assim: a única coisa que não é sujeita à inveja é o último lugar. Portanto, só nesse lugar não há vaidade e aflição de espírito. Em que lugar? Em que lugar? O último lugar. Às vezes a gente se encontra aflitos, inquietos no espírito, tomados pela vaidade, irritados, até pelo sucesso do outro. Mas por quê? Porque se eu estou buscando o último lugar, se eu estou buscando me assemelhar ao Cristo que veio para servir, e nos quer servindo uns aos outros, mas é uma tendência humana. Tanto assim que certa vez os apóstolos estavam discutindo no caminho, né? Quem era o mais importante, quem era o maior entre eles.
E a resposta de Jesus, uma delas está em Marcos capítulo 9, versículo 35. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Não importa o lugar que você ocupa numa estrutura, em todo lugar você pode, eu e você, buscarmos o último lugar. E assim, sermos servos uns dos outros. Efésios capítulo 5. Se temeis ao Senhor, sede submissos uns aos outros. Esposo, seja submisso à sua esposa. Esposa ao esposo. Pais aos filhos. Filhos aos pais. Padres aos fiéis. Fiéis aos padres. Se nós tememos o Senhor, se Ele é a nossa referência, o nosso paradigma, a nossa via de humildade é nos assemelharmos a Ele no serviço, e não em qualquer cargo, ou em qualquer lugar necessário, mas que não gera santidade por si só. Você pode ser um rei, uma rainha e um servo de todos. Pode ocupar um serviço bem oculto, e nesse serviço odiar a muitos, amaldiçoar as pessoas, esperar uma oportunidade até para fazer algo de mal, ser um tirano lá naquele serviço oculto. Não é o lugar que se ocupa que estraga alguém, é quando falta a alma, quando falta o amor, quando falta o reconhecimento que a nossa vocação, esse dom, essa vocação que é irrevogável, que ouvimos na primeira leitura, claro, a respeito do dom e da vocação do povo de Deus, que não se perdeu por toda a rejeição, por toda a dificuldade de acolher o Evangelho, mas o bem que Deus tirou daí e tira ainda, é a releitura que São Paulo faz da história de Israel. Mas é a releitura que eu e você precisamos fazer nos momentos difíceis da nossa vida. Nos momentos em que, às vezes, a gente serve por amor e vem vozes querendo que fiquemos esperando aplausos, reconhecimentos, recompensas humanas. Não espere, pai, mãe dos seus filhos, essas recompensas. Avós, não esperem isso dos netos. Como o padre não deve esperar dos fiéis, e nem vocês do padre. Porque nós esperamos o principal, que é a volta do Cristo glorioso. Ele é a nossa recompensa. Ele trará a recompensa. E quem espera nele não se decepcionará eternamente. Será elevado. Será elevado. E não existe elevação maior do que participar um dia no mistério da Santíssima Trindade, plenamente, na glória, com a Virgem Maria, com os santos, com São Carlos Borromeu, que estamos lembrando hoje. Ele que humanamente tinha tantas qualidades, tantas virtudes, foi elevado a cardeal com 22 anos de idade. Nem era sacerdote, nem era bispo. Naquela época, século XVI, era possível pelo serviço que ele prestou à igreja. Seu tio, Pio IV, conhecendo as capacidades de governo, de administração que ele tinha, as virtudes, a busca de santidade, desde cedo, o levou para Roma. Foi um primeiro-ministro. Depois, sim, aceitou a vocação ao sacerdócio, tornou-se bispo, arcebispo em Milão. Olha quantos cargos, tanto bem que ele fez para a igreja, reforma de ordens religiosas, seminários, tantas coisas, tantas obras. Um homem conhecidíssimo, famoso no seu tempo. E nem por isso deixou de ser santo. Porque não eram esses cargos que moviam o coração de Carlos Borromeu. Era a busca da vontade do Senhor. No meio desses cargos todos, ele buscou o último lugar,
E encontrou. Por isso hoje nós estamos pedindo a intercessão dele para que eu e você, em todos os momentos, aproveitemos as oportunidades para buscarmos o último lugar. Aí não há alimento para a nossa vaidade, aí não há inveja. Aí está a vontade de Deus, irrevogável, a nossa santidade. Por isso a Ele, o Santo dos Santos, o Alfa, o primeiro, o maior, o Cristo, a nossa recompensa, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.